No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de extensão que busca fortalecer a prevenção da violência através da promoção de uma cultura de paz nas juventudes em Passo Fundo e região. Além disso, vamos conhecer um pouco mais do serviço social. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O nosso tema de hoje é um projeto de extensão ligado a 4 cursos aqui da UPF, entre eles o serviço social. E você já parou para pensar no que um profissional dessa área trabalha? A gente tira suas dúvidas no Guia de Profissões. No Guia de Profissões de hoje, você vai conhecer um pouco mais do serviço social. O direito à vida, a liberdade religiosa e de expressão são alguns dos direitos garantidos a todas as pessoas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas apesar disso, problemas como a pobreza e a violência ainda afetam a maioria da população mundial. E a tentativa de amenizar estas questões é um dos trabalhos do assistente social. O serviço social trabalha em prol do bem-estar coletivo e da diminuição da desigualdade social. É ele o profissional que orienta famílias e indivíduos para a conquista dos seus direitos, planejando projetos e campanhas para efetivar o exercício das políticas públicas. Por isso é importante que o profissional esteja sempre bem atualizado e tenha noções sobre leis e a realidade social. E aí, gostou da dica? Confere mais cursos da UPF em nosso site www.upf.br/ensino. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de Serviço Social. Se você ainda tem dúvidas, envie para o nosso e-mail informações@upf.br. Até a próxima! Já que falamos em combate à violência, a gente começa com uma triste constatação. Professor se tornou uma profissão de risco no Brasil. Eles estão sendo cada vez mais alvo de violência e o pior, dentro da escola. Ameaças e atos de violência contra professores são comuns em escolas do Brasil. No mês passado, uma professora de Santa Catarina levou um soco na secretaria da escola. O agressor, aluno dela, de 15 anos, tem histórico de violência. Tudo começou em uma sala de aula. Era a primeira aula de português da turma e a primeira vez em que alunos e professora se encontravam. Só que o que parecia ser uma discussão banal não terminou nada bem. A professora foi agredida pelo aluno na secretaria da escola. A violência está cada vez mais presente nas salas de aula. Uma pesquisa divulgada este ano ouviu 262 mil professores. Destes, mais de 22 mil disseram que já foram ameaçados por estudantes. E quase 5 mil afirmaram que sofreram atentados à vida nas escolas em que dão aula. Outra pesquisa feita em 34 países coloca o Brasil no ranking mundial de violência contra professores. A questão da violência nas escolas nada mais é do que um reflexo da violência que acontece na sociedade de uma maneira geral. As crianças, os professores, os funcionários são uma parte da sociedade que está reproduzindo uma crise de valores, uma banalização da vida, onde tudo vale a pena para conseguir o que se quer. Naquele contexto, uma violência acaba trazendo a outra e não existe um freio para poder dizer, chega, isto não dá mais. Já deu para ver que as agressões nas escolas são comuns. Um professor de sociologia foi agredido por um aluno que não queria desligar o telefone celular. Ele dá aula em uma escola estadual de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O menino, de 16 anos, cumpriu 8 meses de medidas socioeducativas. Já em Santos, no litoral paulista, esse garoto de 15 anos, aluno de uma escola particular, não recebeu nenhuma punição depois de agredir a professora de inglês. O motivo da agressão? O garoto não concordou com a nota que recebeu em uma prova.
Nós vemos aí uma questão que começa desde muito cedo, né? Desde o momento em que a criança começa a aprender o que é certo e o que é errado, né? É preciso que a escola, de uma maneira geral, comece a trabalhar a questão dos modelos, mas que também seja auxiliada pelas famílias, porque o papel de educar a criança não é apenas da escola. As famílias precisam trabalhar em parceria. Pois é. Na reportagem a gente viu a violência do adolescente, mas ela também pode partir do outro lado, dos professores e das instituições. O projeto de extensão que vamos conhecer hoje trabalha para fortalecer a prevenção da violência, promovendo a cultura da paz das juventudes em Passo Fundo e região. É o Observatório de Juventude e Educação e Sociedade. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora mestre da Faculdade de Educação da UPF, Clenir Maria Moreto. Tudo bom, Clenir? Tudo bem, Bibiana. Isso dá muito pano para manga, muita discussão, né? Muita. Por onde é que a gente começa? Bem, primeiro é pensar que a violência, ela é uma das expressões mais visíveis hoje, né, da desigualdade social, né? Ela é sintomática. Ela é sintomática. Num país como o nosso, onde se aprofundam as desigualdades, a violência fica mais evidente. Acontece que a violência no contexto escolar, ela é um fenômeno ainda mais multifacetado. Porque na violência escolar, como tu disseste bem, existe a violência na escola e da escola. Né? Então, tem uma violência que se reproduz lá na escola, que ela vem, né, do contexto familiar, ela é aprendida naquele território que a criança e o adolescente crescem, né? Mas ela também é reproduzida nas relações, né? Nas relações entre docentes, funcionários, alunos. Ela também é reproduzida na distância que existe entre a escola e a comunidade, né? Na falta de diálogo que existe. E aqui nós mostramos casos de violência física, que física. São mais fáceis de serem identificados, mas existem outras formas de violência tão agressivas ou mais até quanto a violência física. Bibiana, e aí a gente tem uma discussão que é muito importante a gente fazer, assim, nós historicamente sempre negamos o conflito, né? E na escola, então, com esse modelo disciplinar que a escola foi se constituindo, né, não havia lugar para o conflito. Era um espaço só de obediência. Hoje nós temos que pensar assim, se aceitarmos que o conflito ele é das relações humanas, né, para se relacionar nós temos que nos frustrar, nós temos que divergir, nós temos que nos descontentar, não é? Então o conflito ele está presente nas relações. Então, a violência ela também se materializa quando esse conflito não é escutado, né? E quando ele não é olhado, ali quando ele é só uma divergência e quando eu teria que fazer uma conversa sobre ele para evitar algo maior. Mas aí quando a gente vê os casos das professoras que foram agredidas e tal, foi muito rápido, né? A análise desse caso é a seguinte, assim, entre acontecer o conflito e a professora ser agredida foi uma questão de segundos. Então, também, nós estamos num momento, né, do mundo onde a palavra também tem perdido sentido, né? É como se a palavra... Esse menino que agrediu, ele provavelmente deve ter sentido que, para que eu vou falar se não vai adiantar? Então, ele... E talvez, especulando um pouco, da gente pensar um pouco também o quanto esse aluno sente que nunca é ouvido, por um lado, mas, por outro lado, também num mundo eminentemente imagético, né? A palavra talvez também perca um pouco do seu significado, não só por não ser ouvida, é porque eu não consigo expressar tudo que eu quero expressar. As palavras que eu tenho condições de usar, o que eu conheço para usar, não são suficientes para dar conta de expressar o que eu penso. Isso, é bem isso, assim. O meu vocabulário mesmo. E aí, assim, esse menino que agrediu, hoje quando a gente, a partir do projeto, escuta as crianças e os adolescentes, assim, ninguém fala de violência diretamente, mas quando tu começa a conhecer as pessoas, tu começa a entender que lá no contexto da família tem uma quietude, tem uma falta de diálogo. Como é que eu vou aprender a conversar se na minha família ninguém conversa? Né? E se quando também existe alguma conversa, é só briga.
São esses os relatos que a gente escuta. A minha mãe não conversa comigo, meu pai também não. A minha mãe sai às 7, volta às 9. Meu pai também, eu fico sozinho, eu jogo videogame. Essas são as relações que as crianças e os adolescentes têm estabelecido. Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Joel Birman, que ele diz que toda essa violência também é reflexo da terceirização da infância. Né? Enquanto que até a década de 60 nós cuidávamos de um jeito das crianças e nós éramos família de um jeito, hoje nós somos de outro. Né? E essa terceirização, ela é nociva, porque ela acaba produzindo um sujeito que o recado que ele tem é as pessoas não investem muito em mim, ninguém tem tempo para me cuidar. Então, assim, isso é angustiante, porque também o mundo do trabalho não nos possibilita um outro jeito de ser família. E por um outro lado, não pensando só na perspectiva das crianças, e tu me corrige se eu estiver dizendo alguma coisa, mas eu também fico imaginando assim, ó, com turmas com 30, 35 alunos, né? Isso. Onde o professor não tem mais possibilidade de dar uma atenção individualizada para esse aluno, né? E de ouvir esse aluno em particular no meio desses outros tantos, e aonde esse professor também vem de um histórico de tensões, né? E às vezes a violência dele está na fala dele com o aluno, na forma de tratar o aluno também. Que é uma coisa que, claro, não agride fisicamente, mas que vai calando dentro do aluno, né? Então, é um contexto que também é frágil para o lado do professor, né? Esse professor também está fragilizado. Porque a ele também cabe essa terceirização. E olha só, né? Hoje um professor que na situação que a gente vive de salários atrasados, ele recebeu, sei lá, R$300 do mês. Ele vai ter que ter todas as condições do mundo, né? Com carga horária precarizada, com salário atrasado, com toda a vida que ele tem que dar conta, ele tem que ter todas as condições do mundo de acolher esse aluno que vem com a sua diferença. E, inclusive, fazer da escola um lugar de produção de cidadania, de autonomia, não é fácil. Não. Nós depositamos demais nessa figura. Então, assim, uma coisa que a gente aprende discutindo violência, né, no contexto escolar é de que essa violência ela é relacional. Ela tem que ser vista nessas relações. E ela tem N variáveis, desde o salário do professor até o café da manhã que a criança não tomou. Né? Isso tudo tem a ver. E tudo isso aparece no projeto? Tudo isso aparece no projeto, que ele tem 2 frentes de trabalho. Né? Sobre as quais vamos falar depois do intervalo. Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, mas voltamos já para falar um pouquinho mais sobre o Observatório da Juventude e esse contexto que eu tenho certeza que você aí em casa também está preocupado e pensando sobre o assunto. Voltamos já. Voltamos com Universidade Aberta. No programa de hoje falamos sobre o projeto Observatório de Juventude, Educação e Sociedade. A professora mestre da Faculdade de Educação da UPF, Clenir Maria Moreto, continua comigo aqui no estúdio. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, a extensionista do projeto de hoje, Silvana Ribeiro, vai nos contar como é viver um projeto de extensão. Eu costumo entender e compreender a extensão a partir de uma simbologia, que é a simbologia da mochila. Todo estudante ele carrega consigo uma mochila ou uma bolsa e dentro dela a gente costuma colocar livros. Eu compreendo que como extensionista, além dos livros, nós carregamos mais 3 itens. O primeiro, que são os nossos questionamentos. A extensão nos coloca constantemente em questionamentos sobre o que é ser estudante, o que significa uma universidade comunitária, qual o papel dessa universidade na sociedade. O segundo item é o item das descobertas, né? Ir para o território, estar no território, estudar o território, se questionar, significa descobrir a espantosa realidade das coisas. E o terceiro, que eu acredito que exista nessa mochila, são as invenções. E nós participamos do Observatório, que é um projeto que estuda as realidades das juventudes. Então, estar dentro desse projeto e constantemente protagonizar atividades que também sejam invenções nos territórios é muito bacana. Eu acredito que possibilita, assim, um potencial muito forte para a nossa formação.
enquanto estudantes universitários, né, da UPF. Tudo isso eu acredito que se resume em uma frase, né, que é a capacidade e a construção do nós da cidadania, né, que é um desafio na nossa sociedade, mas que ao mesmo tempo é potencializado dentro da extensão. Que é a importância da extensão na vida, na formação do estudante universitário, né, Clenir? Que isso deixa a formação humana, né? Não é só, bom, é um profissional que sai, mas que sai sensível para o mundo, né, ao seu redor. A gente costuma dizer que é um sonho que todos os alunos possam fazer extensão universitária, né? E existe um movimento nesse sentido, Sim, de curricularização, né? Dos cursos fazerem o seu processo, enfim. Esse depoimento da Silvana me faz pensar, assim, que a gente aprende na experiência, né? Então, assim, é incrível porque ali tu atribui significados, tu consegue fazer articulações com os textos que você lê, né? Tu consegue entender, assim, onde é que estão as diferentes visões de mundo nas instituições, debater sobre isso. É uma relação mais horizontal entre professores e alunos, né? Enfim, é um jeito de ser universidade que, para mim, está no ideal, assim. Então, nesse ponto, assim, eu acho que a extensão, e em particular o observatório, assim, tem nos oportunizado crescer muito, né? E ele tem, então, duas frentes de trabalho. Ele tem duas principais, né, frentes de trabalho. Ele existe desde 2010. Ele é uma parceria com a cátedra da Unesco, né, que discute violência infanto-juvenil, violência das juventudes, mais precisamente, porque eles trabalham com uma concepção mais ampliada de juventudes, que significa todos os que estão em desenvolvimento, né? Então, é um trabalho bem bacana, porque ele tem uma grande frente de trabalho, que é a que vem se fortalecendo cada dia mais, é o projeto Alternativas à Violência, que é uma metodologia trazida dos Estados Unidos, depois adaptada no Canadá, e que ela nos inspira a trabalhar com a violência de uma outra forma, né? Que é um projeto que trabalha com facilitadores. Então, você faz vivências, são oficinas de 20 horas, são 3 etapas de oficinas de 20 horas. Ela é muito voltada para a formação de professores, né, de quem trabalha com educação, onde tem toda uma perspectiva de que a pessoa possa olhar para si, né, para todos os episódios violentos que a constituíram. É uma autoanálise. E ela possa pensar como essas coisas podem se transformar em outras coisas, né? Como abertura, diálogo e afeto. É um processo muito interessante, assim, porque ele foi utilizado, quando surgiu o PAV, ele foi utilizado em função da reincidência... Só para explicar para o nosso telespectador o que é o PAV, né? Então, o PAV, que é esse projeto de alternativas às violências, ele nasce num contexto onde a reincidência às prisões era muito alta. Ou seja, tu é preso e volta a ser preso novamente, em pouco tempo. E aí, assim, é óbvio que a prisão tem a ver com, enfim, o crime tem a ver também com a questão social, com não ter acesso à renda, mas o PAV, para os presos, ele começou a produzir uma percepção de que essas pessoas poderiam ser melhores do que criminosas, né? Da mesma forma, todos nós, eu costumo dizer assim que todos nós deveríamos fazer o PAV, principalmente para educar crianças, né? Porque nós nos constituímos de microviolências institucionais, né, afetivas, familiares, e elas estão na gente. Então, assim, quando nós sofremos uma violência e nós revidamos com violência, essa é uma forma não adequada de revidar. Mas é a mais recorrente. É a mais recorrente. Depois que a avaliação que a gente tem é que depois que as pessoas fazem o PAV, elas começam a repensar o tempo dessa resposta. E essa resposta começa a vir de outro jeito. Então, isso é muito interessante para a qualidade das relações. Então, essa é uma das frentes de trabalho. A gente atende escolas, né? Nós temos uma parceria muito bacana com a Ecopaz de Guaporé, que trouxe a metodologia, né, para a nossa região. E a nossa outra grande frente de trabalho nós elegemos um território, que é o bairro Záquia, que tem 9.000 habitantes, né? Que também é considerado entre os territórios violentos da cidade.
E nós elegemos o bairro Záquia porque a escola é um lugar de referência naquele território. Nessa escolha, nós decidimos fazer um estudo sobre juventudes. E nós temos como parceria, então, nesse estudo, as crianças, os adolescentes e os professores dessa escola. Então, nessa frente de trabalho, existe um contato direto com o público, e que com é a juventude. juventude, e com a comunidade. Tá. E aí, assim, essas crianças e adolescentes, eles são protagonistas para pensar a juventude. Nós gostaríamos de pensar exatamente a violência, mas se nós fizermos uma pesquisa sobre a violência naquele território, nós nem vamos conseguir concluí-la. Só para reforçar o que tu disse, né? O Núcleo Experimental de Jornalismo fez um estudo fez um mapa da violência na cidade de Passo Fundo recentemente, né? E o Záquia é o quarto lugar de ocorrências, vamos dizer assim, né? Onde há registros de violência. É isso mesmo. Então, o primeiro, surpreendentemente, é o centro da cidade, né? E aí o Záquia, então, está em quarto. Então, é uma das regiões mais... E tem um trabalho já a longo prazo da universidade no Záquia. Não é a primeira vez, não né? Já teve o diagnóstico, né, do Educação e Cidadania que foi feito lá, que também apontou essas mesmas questões. E o próprio diagnóstico nos apontou a ida para lá. Né? Porque o Záquia, ele é um território heterogêneo, né? Ele tem todas as classes sociais, ele tem muitas problemáticas e ele tem quase nenhum equipamento social. Tem a Leão 13, a unidade de saúde e a escola. E aí, assim, faltam políticas para a juventude. Mas qual é o espírito do projeto, assim? É pensar que a escola pode protagonizar uma outra relação da juventude com o território, né? Que a escola pode produzir outras formas de vida, de conhecimento, de aprendizagem lá naquele território. Então, assim, nós fomos muito bem recebidos pela diretora, assim. Nós também fazemos um trabalho lá de formação de professores. E agora, então, nós estamos numa etapa de coleta de dados, né? Nós também temos lá um trabalho que se chama Grupo do Cuidado, né, em razão dos índices, porque assim a violência ela também está relacionada assim às tentativas de suicídio, ao sofrimento psíquico, né, dos adolescentes. Então nós oferecemos um grupo do cuidado, onde as crianças e os adolescentes da escola podem participar, como uma forma de exercício de fala, de escuta, né, como um espaço de cuidado à saúde mental deles. Então, assim, são algumas, são subfrentes, né, que nós temos no projeto, exatamente. Bom, e a Júlia, que é Giulia, né, que também é extensionista, ela vai contar um pouco quais as atividades que ela, como estudante, desenvolve junto ao Observatório da Juventude, Educação e Sociedade, nesse projeto super bacana do qual nós estamos falando. Minha função dentro do projeto do Observatório da Juventude é principalmente ajudar a construir junto com todo mundo as ações que a gente vai desenvolver. Na cartografia, a gente está primeiro num processo de construção de vínculos, que a gente vai até a escola, passa a manhã lá com os alunos, e depois disso a gente quer começar a intervir, mas não de uma forma assim, a gente vai lá e fazer uma ação pontual. A gente quer construir com eles também, porque a gente acredita que, antes de tudo, eles têm muita coisa para nos ensinar também. Um grande projeto que a gente tem é o PAV, que é o Projeto Alternativas à Violência, em que a gente faz grupos e oficinas com pessoas interessadas e nesses grupos a gente trabalha a questão da violência, todas as formas de violência que tu pode pensar. A gente não se prende a tipo violência física ou moral, porque muitas vezes tem violência subjetiva escondida nas instituições, nas famílias, que pode passar batido para quem não conhece, não pensa sobre. Bom, Clenir, então temos aí essas duas grandes frentes e as subfrentes, né? E aí tu me relatou uma coisa muito interessante, que os alunos vão e ficam todos os dias na sala de aula acompanhando esses adolescentes para estabelecer essa relação bacana. E o objetivo é daí ir para onde, então? Então, assim, nós entendemos que não existe projeto social sem construção de vínculo e sem construção de um sentido para isso. Né? Então, nós não quisemos levar para a escola e nem para o território algo pronto, embora sabemos que existem problemáticas lá que precisam ser trabalhadas urgentemente. Então, assim, todo o processo é essa construção de vínculo com os alunos, com os professores. Agora, então, essa relação da escola com a comunidade
Isso tudo vai resultar na cartografia, que ela é uma pesquisa qualitativa, né? Que ela tem muita ênfase no processo e não só no resultado, né? Ela é uma caminhada de construção de dados, né? Então, nós temos como principal perspectiva agora concluir a cartografia, onde vão emergir várias problemáticas. E aí, o nosso grande desejo é nos constituirmos enquanto um programa que vai reunir outros projetos da universidade, que vai levar para esse território que foi apontado, né, e algumas pelas propostas crianças e adolescentes. Exatamente. Joia. Bom, teríamos muito mais coisas para falar, mas infelizmente hoje nós ficamos sem tempo, mas quem sabe com a conclusão da cartografia a gente possa voltar para falar desses aspectos todos e compartilhar com os nossos telespectadores. Ótimo, muito bem. Obrigada pela tua presença. Nós que agradecemos, Viviana. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nexjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!